Quem vocês acham que é responsável por fortalecer e ajudar a igreja até hoje? Por que vocês acham que o dia de Pentecostes foi tão importante para os cristãos? Essas são algumas perguntas que estaremos estudando. A paz do Senhor, povo lindo de Deus. Para você que é novo por aqui, eu sou diaconisa Tânia Anjo, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. E estamos iniciando hoje o terceiro trimestre das lições bíblicas de 2025 da revista da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. A nossa primeira lição é a lição 1, a igreja que nasceu no Pentecostes. O textuário nos diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. A verdade prática nos diz assim: a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir sua missão. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 14. Objetivos da lição: apresentar a natureza do pentecostalismo bíblico, enfatizar o propósito do pentecostalismo bíblico e elencar as características do pentecostalismo bíblico. A introdução na revista nos diz assim: a igreja nasceu no dia de Pentecostes. Esse evento marcou o início de uma nova era, a era da igreja. O Pentecostes era uma das festas mais importantes dos judeus e aconteciam 50 dias depois da Páscoa. Foi nesse dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos, batizando-os. O derramamento do Espírito no Pentecostes marca o início da igreja como uma comunidade de profetas, como foi profetizado por Joel. No livro de Atos, Lucas ensina que esse acontecimento tinha um significado especial para o fim dos tempos, pois já havia sido anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Além disso, o Pentecostes foi uma prova clara de que Jesus havia ressuscitado. O propósito desse derramamento do Espírito Santo foi dar poder à igreja para testemunhar de Cristo ao mundo e levá-la à verdadeira adoração. Isso é o que veremos nessa lição. A palavra-chave é Pentecostes. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Não esqueça, irmãos, de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com uma pessoa no grupo do WhatsApp, que isso nos ajuda. Ao canal aqui do YouTube, essa plataforma entende, reconhece que esse canal é relevante e vai recomendar para mais pessoas, ok? Lembrando sempre que o slides que está aqui ao lado está disponível aqui embaixo, o link em azulzinho na descrição do vídeo, para que você, professor, possa baixá-lo e usá-lo em sala de aula, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro: a natureza do Pentecostes bíblico. Subtópico 1, de natureza divina. Lucas relata que, por ocasião do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, foi ouvido do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados, e que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus, chamadas de teofanias. Isso significa que Deus se revelou de maneira visível e audível, assim como fez no Monte Sinai, quando entregou a lei a Moisés. Naquela ocasião, houve trovões, relâmpagos e um som forte, e o povo ouviu a voz de Deus e viu um grande fogo. Moisés depois lembrou ao povo desse momento, dizendo: Desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo.
Quando lemos Atos capítulo 2, é comum algumas pessoas imaginem que os acontecimentos do Pentecostes foram apenas manifestações emocionais ou estranhas. Mas, na verdade, o que aconteceu naquele dia foi uma revelação gloriosa da presença de Deus, chamada de teofania, que significa manifestação visível e audível de Deus. O som do céu como de um vento impetuoso e as línguas como de fogo não foram apenas efeitos visuais ou simbólicos. Esses sinais apontam para a natureza divina daquilo que estava acontecendo. Era Deus se manifestando entre os discípulos, algo semelhante ao que aconteceu no Monte Sinai, quando o Senhor entregou a lei a Moisés. Naquela ocasião, também houve trovões, fogo e som forte, sinais físicos da presença santa de Deus. Esses sinais não eram para provocar medo ou chamar atenção de forma teatral. Eles mostravam que Deus estava cumprindo a promessa de Jesus, enviar o Espírito Santo para habitar nos crentes e capacitá-los a levar o evangelho ao mundo inteiro. Assim como Deus falou no meio do fogo no Sinai, agora ele estava falando por meio do Espírito, enchendo os discípulos com poder, coragem e dons espirituais. O Pentecoste foi um momento marcante divino em que Deus selou o nascimento da igreja com sua própria presença. O Espírito Santo não veio para causar desordem, mas para unir, ensinar e fortalecer o povo de Deus com poder vindo do alto. Assim como no Sinai houve fogo, voz e temor, em Pentecostes houve graça, poder e o cumprimento de uma promessa eterna. Subtópico 2: um evento paralelo ao Sinai. Assim como no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real como uma das experiências mais marcantes na história do antigo povo de Deus, de uma forma muito mais gloriosa e profunda, o Pentecostes marcou o encontro do Espírito de Deus com a igreja. Pentecostes, portanto, é a experiência do Espírito Santo. Lá no Sinai, a letra da lei foi escrita em tábuas de pedras. Aqui no Pentecostes, a palavra de Deus escrita nos corações. Quando olhamos para o que aconteceu no Monte Sinai, vemos um dos momentos mais marcantes da história do povo de Israel. Foi lá que Deus se revelou com poder, trovões, fogo, nuvens expressas e voz forte e entregou a Moisés a tábuas da lei escrita pelo próprio dedo de Deus. Essa foi a base da aliança de Deus com Israel, uma aliança feita pela lei escrita em pedra. Séculos depois, algo ainda mais poderoso e profundo aconteceu. O Pentecostes agora não era apenas um monte físico com fogo, mas corações humanos sendo tomados pela presença real do Espírito Santo. O som do vento, as línguas como de fogo e as palavras que brotavam dos lábios dos discípulos indicavam que Deus estava escrevendo uma nova lei, não em pedras, mas nos corações do que creem. O Pentecostes não foi apenas um evento sobrenatural, ele foi o cumprimento da promessa de Deus de que um novo tempo viria, no qual o Espírito Santo guiaria o povo, ensinando e capacitando de dentro para fora. O que no Sinai foi escrito na pedra, agora é escrito na alma. A igreja nascida no Pentecostes é o povo dessa nova aliança, movido pelo Espírito, não apenas com regras. No Sinai, Deus desceu com poder para entregar a lei. No Pentecostes, ele desceu para habitar em nós. Agora, o verdadeiro templo somos nós, e a presença de Deus não está mais em um monte ou tabernáculo, mas dentro de cada cristão que crê e recebe o Espírito Santo. Subtópico 3: centrada em Cristo e nos tempos finais. Na sua pregação no dia de Pentecostes, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Isso significa que, embora o Pentecostes seja uma manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico, ou seja, tem Cristo como seu centro. Sem a cruz de Cristo, o Pentecostes perderia seu verdadeiro significado.
pois não há Pentecostes sem a cruz. Além disso, Pedro explicou que o Pentecostes foi o cumprimento da profecia de Joel, que anunciava que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade. Quando Pedro usou a expressão nos últimos dias, ele mostra que esse evento tinha um significado escatológico, ou seja, estava ligado ao plano de Deus para os tempos finais. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, muitas pessoas se perguntaram o que aquilo significava. Então Pedro, cheio do Espírito, se levantou para pregar. E o que ele disse nos ajuda a entender algo muito importante. Aquele momento especial era sobre Jesus. Pedro explicou que tudo aquilo que só estava acontecendo por causa de Jesus. Ele morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu. Foi depois disso que Deus enviou o Espírito Santo. Ou seja, o Pentecoste não foi apenas uma festa cheia de poder, foi o resultado da vitória de Jesus. Sem a cruz não haveria Pentecostes. Além disso, Pedro disse que aquilo que era o cumprimento de uma promessa antiga, o profeta Joel já tinha falado que nos últimos dias Deus derramaria seu Espírito sobre todas as pessoas. Quando Pedro usa a expressão nos últimos dias, ele está dizendo que esse tempo já começou. Isso nos mostra que o Pentecostes também tem a ver com o futuro da igreja. É um sinal de que estamos caminhando para os tempos finais e que devemos estar prontos para a volta de Jesus. A sinopse do tópico primeiro nos diz assim: o Pentecostes bíblico é um evento de natureza divina, centrado em Cristo e nos tempos finais. Tópico 2: o propósito do Pentecostes bíblico. Subtópico 1: promover a verdadeira adoração. As manifestações externas, como o som ou o vento e o fogo ocorrido no Pentecostes, prendem nossa atenção. Contudo, não podemos perder de vista o que o Pentecostes produz internamente na vida do crente. Um dos propósitos marcantes do Pentecostes em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Logo, o Pentecostes que não adora não é bíblico. De fato, quando os gentios experimentaram o Pentecostes, eles também magnificavam a Deus. Da mesma forma, o apóstolo Paulo diz que um crente pentecostal cheio do Espírito dá bem as graças. O fogo pentecostal promove o verdadeiro louvor. Quando pensamos no Pentecoste, logo lembramos dos sinais maravilhosos, som como de um vento forte, línguas como de fogo e pessoas falando em diferentes línguas. Mas será que o principal objetivo do Pentecoste foi só fazer algo impactante por fora? A Bíblia nos mostra que o propósito central do Pentecoste é algo mais profundo. Ele transforma o coração para uma adoração verdadeira. No dia em que o Espírito Santo foi derramado em pessoas diziam maravilhadas, temos ouvido nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Isso significa que o Espírito Santo levou as pessoas a exaltarem a Deus, não a si mesmas. Elas começaram a adorar com sinceridade e verdade. Exemplo, a adoração como fruto do Espírito. Quando os gentios, não os judeus, também receberam o Espírito. Lá em Atos 10, a Bíblia diz que eles magnificavam a Deus, ou seja, a verdadeira experiência pentecostal sempre leva ao louvor sincero, não à confusão ou exibição. O apóstolo Paulo reforça isso quando diz que quem está cheio do Espírito, ele dá graças. Ser cheio do Espírito não é apenas falar em línguas ou ter emoções fortes, é ter o coração cheio de gratidão e louvor verdadeiro a Deus. O Pentecoste não é só barulho, vento ou fogo, ele é uma obra de transformação interna que nos leva a adorar a Deus com o coração puro e verdadeiro. Se não há adoração, não é o Pentecostes bíblico. Subtópico 2: poder para testemunhar.
O Pentecostes tem uma dimensão escatológica, pois aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. No entanto, essa realidade dos últimos tempos não significa que a igreja deve ter uma visão escapista, ou seja, desejar fugir do mundo a qualquer custo. O Pentecostes não foi dado para que os crentes se isolassem, mas para que fossem capacitados a testemunhar e viver no mundo até a volta de Cristo. A igreja deve aguardar com esperança, mas também cumprir sua missão até o fim. Para cumprir essa missão, ela necessita de poder para testemunhar. De fato, é isso o que acontece depois do Pentecostes. O Pentecostes foi um momento incrível e cheio de poder, mas não foi dado apenas para emocionar. Ele tem um propósito claro, dar poder aos cristãos para testemunhar de Jesus ao mundo. Pedro, ao explicar o Pentecostes, cita o profeta Joel e diz que aquilo aconteceria antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Isso mostra que o Pentecostes faz parte dos últimos tempos. Mas atenção, isso não quer dizer que a igreja deve se esconder do mundo esperando Jesus voltar. Pelo contrário, Jesus deixou claro que o Espírito Santo viria para capacitar os crentes a serem testemunhas. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. O que significa testemunhar? Testemunhar é contar com ousadia que quem é Jesus, viver com coragem como ele ensinou e mostrar o amor de Deus através das ações e palavras. É ser luz no mundo, mesmo quando tudo parece escuro. Depois do Pentecostes, foi exatamente isso que os cristãos fizeram. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. O Espírito Santo não veio para que a igreja ficasse isolada ou com medo, mas para que fosse cheia de poder, com coragem, fé, para cumprir sua missão até o fim. O Pentecoste nos prepara para os tempos finais, mas também nos fortalece para viver o presente como verdadeiras testemunhas de Jesus. E você, professor, que a cada manhã se levanta para dar o estudo na sua igreja, ali na congregação, em frente àquelas pessoas, você é tímido, às vezes você acha que você está fraco, que você não sabe nada. É o Espírito Santo que te capacita e te fortalece a cada dia para que você dê e ministre uma ótima aula. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: o propósito do Pentecostes bíblico é promover a verdadeira adoração e capacitar os crentes para testemunhar. Tópico 3. Características do Pentecostes bíblico. Subtópico 1. Uma experiência específica. Em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes é mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes. Naquele dia, o Senhor Jesus batizou quase 120 pessoas no Espírito Santo. Essas pessoas já eram regeneradas, isto é, salvas. Jesus já havia dito que elas já estavam limpas pela palavra e que seus nomes estavam arrolados nos céus. Eram, portanto, crentes. Contudo, Jesus as mandou esperar pela experiência pentecostal. Isto é, o batismo no Espírito Santo. O Pentecostes bíblico é, por conseguinte, distinto da salvação. Na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz promoveu a bênção pentecostal. O derramamento do Espírito no dia de Pentecostes não foi apenas um momento simbólico ou genérico. Ele foi uma experiência específica e distinta da salvação, conhecida nas Escrituras como o batismo no Espírito Santo. Jesus havia dito aos seus discípulos: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E também recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso nos mostra que, mesmo sendo salvos, os discípulos ainda precisavam esperar essa experiência. Eles já eram crentes fiéis. Jesus disse que estavam limpos pela palavra. Seus nomes já estavam escritos no céu.
Já haviam crido, seguido Jesus e recebido sua instrução. Mas mesmo assim, o Senhor os orientou a aguardar o batismo no Espírito. No Pentecostes, aproximadamente 120 crentes foram batizados, o que mostra que o batismo no Espírito Santo é uma bênção pós-salvífica, ou seja, uma segunda obra da graça, separada da salvação, mas possível por causa da cruz de Cristo. O Pentecoste bíblico não é sinônimo de conversão. Ele é uma experiência específica, um revestimento de poder prometido por Jesus aos crentes salvos, para que fossem capacitados a testemunhar com ousadia. A cruz abriu o caminho para essa bênção e ela continua disponível para a igreja hoje. Subtópico 2: uma experiência definida e contínua. Como resultado do enchimento do Espírito Santo, os crentes começam a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. A Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi os crentes falarem em outras línguas. Não há dúvida de que outros resultados ou evidências do batismo no Espírito Santo se seguem. Contudo, foi o falar em línguas, não o sentir uma grande alegria ou mesmo um amor afetuoso demonstrado por eles, que deixou os crentes judeus convencidos de que os gentios haviam recebido o batismo no Espírito Santo. Olha só, no dia de Pentecostes, algo poderoso e específico aconteceu. Os crentes foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia. Esse evento não foi confuso nem subjetivo, foi definido, visível e audível. A Bíblia registra esse momento como a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. A palavra inicial é importante, significa que o falar em línguas foi o primeiro sinal visível que acompanhou o derramamento do Espírito. Isso não significa que é a única evidência da vida cheia do Espírito, mas sim a marca que sinaliza o início dessa experiência pentecostal. Essa mesma evidência se repetiu em outras ocasiões. Na casa de Cornélio, os judeus crentes só se convenceram de que os gentios haviam recebido o Espírito porque falaram em línguas e glorificaram a Deus. Em Efésios, quando Paulo impôs as mãos sobre os discípulos, eles falaram em línguas e profetizaram. Isso confirma que o falar em línguas é a evidência inicial comum, como uma marca divina de que o Espírito encheu aquele crente. Mas também é contínua. Embora o início da experiência seja marcado pelo falar em línguas, a vida cheia do Espírito não termina ali. Paulo ensina que devemos ser cheios do Espírito, no sentido de uma experiência contínua e renovada, e não um evento isolado. O Pentecostes é uma porta de entrada, mas o caminhar com o Espírito é diário. A oração, a adoração, o serviço e o testemunho são evidências contínuas de uma vida cheia do Espírito. O batismo no Espírito Santo é uma experiência definida, marcada pelo falar em outras línguas, como evidência inicial, mas também é contínua, pois o Espírito Santo deseja encher os crentes todos os dias para viver com poder, sabedoria e santidade. O falar em línguas não é um fim, e sim mesmo, mas o início de uma vida cheia da presença e direção de Deus. Subtópico 3: as línguas e o amor. A evidência física inicial ou sinal do batismo no Espírito Santo foi o falar em outras línguas. Não foi uma grande alegria ou um amor afetuoso que evidenciaram o batismo no Espírito Santo. Paulo, por exemplo, disse que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Paulo, por exemplo, disse que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O apóstolo escreveu para uma igreja pentecostal e o amor aparece aqui não como uma evidência de enchimento, mas de crescimento e maturidade em Cristo. Olha só, o falar em línguas é a evidência inicial e física do batismo no Espírito Santo, conforme registrado nos relatos de Atos. Ou seja, no momento em que o crente é cheio do Espírito Santo, a manifestação sobrenatural que acompanha essa experiência é o falar em línguas, concedido diretamente
pelo Espírito. Por outro lado, o amor, embora seja fruto do Espírito, não é evidência do batismo no Espírito Santo, mas resultado do crescimento espiritual e da maturidade cristã. Paulo deixa isso claro ao dizer que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse texto fala do Espírito que habita em todo salvo e não especificamente no batismo pentecostal. Então, qual é a diferença importante aqui? Falar em línguas é sinal visível, imediato e sobrenatural do batismo no Espírito Santo. O amor é a marca do caráter cristão maduro, desenvolvido pelo caminhar diário com Deus, resultado da santificação e não especificamente do batismo no Espírito Santo. Então vamos corrigir alguns mitos. Não se pode afirmar biblicamente que alguém foi batizado no Espírito Santo simplesmente porque ama ou é uma pessoa caridosa. Isso é fruto da regeneração e do processo de santificação. A evidência específica, segundo o relato de Atos, continua sendo o falar em línguas. O batismo no Espírito Santo, como a evidência de falar em línguas, é uma capacitação sobrenatural para testemunhar, adorar e viver uma vida cheia do Espírito. O amor, por sua vez, é um combustível na vida cristã, refletindo a transformação diária na vida do crente. Ambos são fundamentais, mas exercem papéis distintos no plano de redenção e da missão da igreja. A sinopse do tópico 3 nos diz assim: o Pentecostes bíblico é caracterizado por uma experiência definida e contínua, na qual as línguas são a evidência do enchimento do Espírito. Conclusão na revista. Como vimos, o Pentecostes marcou o início da era da igreja. Jesus, agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo e o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, cujo nascedouro foi no Pentecostes. Esse evento é essencial porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir sua missão, que é pregar o evangelho ao mundo, tanto por palavras quanto por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito Santo. O Pentecostes foi um momento muito especial onde Deus cumpriu sua promessa e derramou o Espírito Santo sobre os discípulos, dando início à igreja que conhecemos hoje. A partir desse dia, os cristãos passaram a ter coragem, poder e autoridade para anunciar Jesus a todas as pessoas. Assim como naquela época o Espírito Santo continua agindo na igreja, fortalecendo, guiando e enchendo os crentes com amor, poder e ousadia para fazer a vontade de Deus. A igreja nasceu cheia do Espírito e deve continuar assim até a volta de Jesus. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Se Jesus não voltar, estarei de volta aqui para mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.